pobre, ele constrói tudo. Cada roupa costurada foi um pobre que costurou. Cada sapato que tá nos pés foi um pobre que fez. Mesmo os de marca. Os de marca pior ainda, velho, que vem da Indonésia com trabalho escravo. Sacou? O chocolate suíço é feito com cacau da África. A Suíça não planta cacau. E é trabalho escravo, bota menino lá. O pobre bota o asfalto na rua. O pobre bota o cimento na calçada. Constrói as mansões, os palácios. Bota o fio, eletricidade, poste. Planta, colhe, traz. O pobre que bota a sociedade toda para funcionar. Além disso, ele financia o Estado, porque a massa tributária está em cima da pobreza, mano. Sacou? A massa tributária é em cima do consumo básico, que é dos mais pobres. Salve todo mundo. Então, meu nome é Eduardo Marinho, eu sou artista plástico, né? Artista visual, de rua, há mais de 40 anos, eternamente inconformado com essa sociedade, coloco muito isso no meu trabalho. Eu fiz uma conversa aqui no Instituto Conhecimento Liberta, foi um papo que eles chamam de aula, né? Eu não sou professor, mas eles chamam de aula. E queria convidar todo mundo para dar uma olhada, para ouvir um pouco, contestar se quiser, fazer alguma pergunta. Eu falo um pouco sobre a minha história de infância abastada, confortável, de classe média alta e do constrangimento que era ter privilégios para mim. Não que eu acho que é constrangedor ou está errado para outras pessoas. Para mim, o privilégio era constrangedor. E da descoberta de valores muito mais satisfatórios para mim do que os valores materiais, os valores sociais, né? A riqueza, essas coisas aí que ficam na vida. A gente está aqui de passagem, né? Então tem valores que a gente leva e é esses que vale a pena. Valeu, rapaziada. Muito bem, pessoal, terça-feira, 5 de dezembro, 7h03 da manhã. Muito bom dia para todo mundo que está chegando por aí, 7h03 da manhã, horário de Brasília, estamos ao vivo. Este é o Desperta ICL, estamos ao vivo todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Muito obrigado para quem já está chegando no nosso chat. Este foi o Eduardo Marinho, daqui a pouquinho eu vou falar dele. A gente tem uma super aula com o Eduardo Marinho no dia 17, daqui a pouquinho eu dou detalhes para vocês e também dou a dica de como vocês podem se inscrever. A aula é de graça, né? Muito obrigado, pessoal, que está chegando também nas nossas redes sociais. Todos estamos ao vivo em vários canais do YouTube, canal do Eduardo Moreira, canal do ICL, canal do Leandro Demori, também no canal da Rádio Brasil Atual, canal da TVT, e estamos ao vivo também na nossa grande rede ICL. Bom dia para quem nos acompanha na TVT, TV aberta São Paulo, Grande São Paulo, TV Quirimurê lá na Bahia, Salvador e Grande Salvador, e também pelo bom e velho Radinho. Bom dia para quem está nos ouvindo pela Rádio Brasil Atual e também para os nossos novos parceiros daqui do nosso programa, da nossa rede, o pessoal da Rádio Heliópolis. Muito bom dia, Heliópolis, muito obrigado pela companhia de todo mundo, tá bom? Se você tá chegando agora, por gentileza, vai deixando o seu like, se você estiver em alguma rede social, claro, né? No rádio não dá para deixar o like, né? Agora, se você estiver na sua rede social favorita aí, deixe seu like, ative o sininho também no canal do YouTube, se você puder, inscreva-se no nosso canal também, que é de graça, claro, e claro, se você puder também, compartilhe aí, quem tá ouvindo pelo rádio pode compartilhar também, né? Pode mandar um audião do Zap, manda um audião do Zap essa hora da manhã, imagina que delícia, para avisar as pessoas que estamos ao vivo, para lembrá-las que estamos ao vivo, para dizer sobre o que trata este programa. Este aqui é o Desperta ICL, todas as manhãs nós fazemos aqui uma leitura crítica das notícias que aparecem na imprensa no Brasil e no mundo, para a gente sacar um pouco o que está rolando no dia, claro, acordar mais bem informado, ou se você nos acompanha de outros países também, pode ir dormir mais bem informado, pode almoçar mais bem informado, tomar café mais bem informado, ir para a aula mais bem informado, ir para o trabalho, voltar do trabalho, estar no meio do trabalho, tudo para você ficar mais bem informado e também, claro, para a gente ter aqui o texto e o contexto das notícias que são as mais relevantes que estão acontecendo no Brasil e no mundo neste exato momento. Gente, olha só, antes da gente começar o programa, esse vídeo que a gente mostrou no começo agora aqui é um entre vários. Eu falei ontem, né? E queríamos mostrar alguns vídeos aqui do Eduardo Marinho. E eu falei, ó, tenho certeza que vocês já toparam com ele pelas redes sociais por aí. Agora, quem viu sabe quem é o Eduardo Marinho, né? Tem vários desses cortes, né? Como se chama na era pós-moderna, né? Dele circulando pela internet e tal, com esses ensinamentos, né? E a gente vai fazer uma super aula com o Eduardo Marinho no dia 17 de dezembro, portanto, conhecido também como quinta-feira da semana que vem, é isso, Jimmy? Ou estou enganado? 17 de dezembro? Ah, vai ser no domingo dessa vez, né? Verdade. Domingo, então, olha só, sem ser esse domingo, no próximo, tá? Domingo, 17 de dezembro, às 8 horas da noite, uma aula ao vivo, exclusiva e grátis.
Essas são as três coisas que a gente faz aqui no ICL, né? Todo mês a gente tem essas super aulas, esse ano já teve Domênico De Masi, Cornel West, que mais que a gente teve? Aula sobre Malcolm X, assim, ó, já no passado já teve Chomsky, assim, não tem em outro lugar mesmo. Para você ver esse tipo de palestra, primeiro que esse tipo de palestra você não vai ver por aí, né? Imagina se você fosse num evento, você que está nos assistindo, fosse num evento e esse evento tivesse uma super aula com o grande jornalista historiador que investigou a fundo a vida do Malcolm X, que deu depois origem à série da Netflix, que é uma das séries mais assistidas do mundo, né? Do mundo. Tivesse no evento, tivesse esse cara, tivesse lá o Cornel West, que aliás vai concorrer à presidência dos Estados Unidos agora, né? Vai usar a plataforma, né? A candidatura como plataforma para expor as suas ideias para os Estados Unidos. Cornel West, Noam Chomsky, maior pensador talvez vivo hoje, né? Domênico De Masi, né? Infelizmente falecido esse ano, aliás foi a última grande aula que ele deu no mundo, salvo o melhor juízo, foi a aula que ele deu aqui para o ICL. Domênico De Masi, o Eduardo Marinho, né? O Gessé Souza, aí você vai juntando essas cabeças todas, pois é, isso aqui que o ICL vem fazendo, viu gente? Para quem não acompanha o ICL, para quem não tá ligado, é esse o nível da coisa aqui. E vem mais coisa por aí, hein? Vem mais coisa, vem coisa grande por aí. Vocês não perdem por esperar. 2024 vai ser um ano espetacular em relação a muitas coisas que vão acontecer no ICL. Vocês verão elas aqui, a gente vai divulgar. E as super aulas também. Claro, a gente vai seguir com elas. E os nomes que estão pintando por aí, olha, eu não posso dar spoiler, mas o negócio é no nível dessa galera que eu falei aqui. Marilena Chauí já deu aula pra gente aqui também, é no nível dessa galera. É no nível dessa galera, tá? Então pra gente fechar o ano vai ter agora, dia 17, domingo que vem, não nesse, no outro, essa super aula com o Eduardo Marinho. A indignação como filosofia de vida é o título da aula, vai ser ao vivo, exclusiva, não é um videozinho que foi gravado ali, que o ICL pegou um recorte, não, é uma coisa feita aqui, bonitinha, organizada, né, pensada e de graça. Para participar, icl.com.br/desperta, icl.com.br/desperta, você coloca lá o seu nominho, seu sobrenominho e o e-mailzinho, só isso, tá bom? É um cadastro que você vai resolver em 6 segundos e meio, né? Exatamente isso, eu acabei de fazer esse cálculo, é exatamente esse cálculo. 6 segundos e meio você vai mandar e aí você vai receber o link dessa aula por e-mail, tá? Então é por isso que você tem que colocar lá para você receber o link por e-mail. Dia 17, domingo, 8 horas da noite, super aula pra gente fechar o ano, para você já ir pras festas aí, já sacando o que fazer com a sua indignação, né? Canalizar a sua indignação. É importante ficar indignado, né? A gente passou por uns momentos de indignação profunda nos últimos anos do Brasil, né? Mas é importante ficar indignado, né? Esse negócio de ficar sozinho aí e tal, é importante ser zen também, né? Aliás, a gente teve aula esse ano, inclusive, com a Monja Coen, né? Então o ICL vai do zen ao toputo, né? Vai de um canto ao outro. Então é importante a gente saber de tudo isso, organizar tudo isso, canalizar tudo isso e canalizar a indignação também, é claro. A gente fica o dia inteiro vendo notícia e vendo coisas absurdas que acontecem no Brasil, a gente fica muito indignado e muitas vezes não sabe como canalizar essa nossa indignação. Então esse papo com o Eduardo Marinho vai ajudar para a gente canalizar essa indignação para coisas boas, né? Para fazer movimentar aí os moinhos que movem as coisas legais do mundo, tá bom? icl.com.br/desperta, icl.com.br/desperta, coloca o seu e-mail lá e já garante a sua inscrição. Beleza, molecada? Então vamos nós, que tem bastante coisa no programa hoje. Vamos lá rapidamente para a Folha de São Paulo. Dívida consome mais da metade dos ganhos de 26% das famílias de São Paulo. Isso aqui é impressionante, né, gente? Vocês imaginem, 1/4 do que você ganha no mês é consumido por dívida. Ou seja, você nem vê esse dinheiro, né? Isso se você conseguir pagar as dívidas, né? Tem muita gente que não consegue pagar. Pesquisa encomendada pela FEComércio de São Paulo revela que em novembro, 26% das famílias paulistanas gastaram mais da metade. Quer dizer, é pior do que isso, né? Essa manchete tá esquisita, né? Pera aí. Ah, não, tá certo. Eu que li errado aqui. Ou seja, 1/4 das famílias gasta mais da metade do que ganha. Tá? Então, assim,
26 em cada 100 famílias em São Paulo gasta mais da metade do que ganha no mês com dívida. No mesmo período do ano passado foram 19%, ou seja, aumentou o endividamento, né? O grande Paulo Guedes, aqui o legado do Paulo Guedes está aqui, ó. Aqui, ó. Vai aparecendo, né? Agora, aos poucos, vai aparecendo o legado do Paulo Guedes, né? Os números importantes que o governo Bolsonaro gostava de falar, né? Não sei porque a Petrobras ela distribuiu o maior número de dividendos do mundo, grandes herda. E daí, para quem que foi esse dinheiro? Para meia dúzia de fundo internacional e grandes detentores de ações. Beneficiou quem? A Petrobras ser a empresa de petróleo que mais pagou lucros de dividendos no mundo nos últimos anos. No mundo. Para quem foi esse dinheiro? Beneficiou quem? Para pagar a dívida do Brasil, porque parte do que entra do caixa da Petrobras e vai para o governo vira pagamento de dívida, que via de regra são os mesmos fundos, ou boa parte deles, que são os maiores acionistas da Petrobras. Né? Tá aqui o legado do Paulo Guedes, ó. O cenário vem se agravando. Segundo a entidade, os brasileiros endividados empenharam na média 31% de seus rendimentos mensais em novembro. No mês anterior, esse índice foi de 31,5%. De acordo com Guilherme Dietz, economista da FEComércio de São Paulo, o cenário é reflexo das dívidas contraídas por causa de financiamentos de imóveis ou veículos, por exemplo. Ele afirma que os financiamentos foram impulsionados durante o período e que a Selic registrou uma baixa histórica. Mesmo com a taxa de juros em um patamar mais elevado, atualmente em 12,25%, o acesso ao crédito ainda está farto para as famílias. De acordo com a entidade, o número de famílias endividadas, que não estão necessariamente inadimplentes, foi de 67,5% em novembro, que representa 2,7 milhões de lares, isso só em São Paulo, né? Entre elas, 13,4% possuem contas relacionadas ao financiamento de imóveis. Esse percentual era de 10,8% no mesmo período do ano passado. Essa conta não fecha muito, né? Aqui, o Guilherme Dietz. Você tem 25% das famílias que consomem metade da sua renda com dívida. Metade. E aí ele bota na conta do financiamento de carro e imóvel. Assim, será que não está na conta o negócio daqui a pessoa precisa comer? Se vestir? Pegar ônibus? Pagar remédio? Quer dizer, por que ficou na conta de imóvel se 13% das pessoas tem financiamento de imóvel? Não parece estar batendo muito essa conta aqui não, viu? Tá esquisito, né? Até porque no mundo normal, que a pessoa conseguiu financiar um imóvel, o financiamento do imóvel não tem que ser o problema. A pessoa tem que ganhar o suficiente para que o financiamento não seja um problema. Então acho que os problemas aí, viu, FEComércio, são bem outros, né? O salário é uma porcaria, a carteira verde e amarela do Temer, né? A reforma trabalhista, a falta de direitos, a pejotização cada vez maior, informalidade, as pessoas que perderam o emprego e agora voltaram a conseguir emprego de carteira assinada, só que com salários piores, que é o que tem acontecido. Acho que os problemas aí são outros, né? Muito bom o dado, parabéns, viu aí o FEComércio, mas acho que a análise de vocês está um pouquinho enviesada aí para, né, eventualmente favorecer quem paga a brincadeira aí dentro, né? A culpa da pessoa, porque isso aqui, colocado do jeito que tá, gente, para não parecer que eu tô pegando no pé, tá? Para colocar do jeito que tá, parece que é o seguinte, também foi lá comprar casa, né? Se não tivesse ido comprar casa, não tava com problema de dívida. Não parece isso? Você vem e fala assim, não, olha, 26% das famílias estão endividadas em São Paulo, estão consumindo metade da renda com dívida. Qual o problema? A pessoa foi querer ter uma casa também, né? Olha o absurdo a pessoa querer ter uma casa. Pera lá, né? Isso aqui é como chama cherry picking, né? Você vai lá na árvore e seleciona só a cerejinha que você quer mostrar, né? A pessoa tem um perfil de dívida com 10 dívidas. Você vai lá e fala, não, o problema aqui é que a pessoa foi querer comprar casa, que pobre tá querendo comprar casa? Aí, ó, deu problema, tá? Para de querer ter lugar para morar vocês aí. O problema é muito outro, né, gente? O problema é que o salário é uma porcaria, o problema é que a pessoa não tem emprego, o problema é que uma pessoa sustenta 3, 4, 5, 6 pessoas, vive na informalidade, não consegue guardar nada, a comida é caro, o imposto sobre consumo é caro.
A pessoa até conseguiu se recolocar no mercado de trabalho, mas os salários hoje estão piores do que estavam 5, 6 anos atrás, porque está caindo, né? Vem caindo, as pessoas até podem ir para a formalidade, mas com salários piores. A pessoa está rodando Uber, está se virando, estragou o carro, bateu o carro, não consegue rodar, se endividou. Não é porque ela foi lá embestar de querer uma casa, né? E como é bom a gente ler notícia com um pouco de atenção também, né? Senão passa batido e parece que é isso aí mesmo, né? Olha só aqui, notícia trazida lá pelo iclnoticias.com.br. Pela primeira vez na história, bilionários acumularam mais riqueza por herança do que com trabalho. Onde está a meritocracia aqui? Quem achar pode me avisar, que eu não tô vendo. Não tô vendo. Herança e meritocracia são coisas que não combinam. Eu acho que assim, as pessoas são muito ricas. Eu não tô falando de você que tem Jeep Renegade não, tá bom? Fica tranquilo. Você que é dentista que mora no interior, tá bom? Calma você aí. Já pulou da cadeira, né? Já baixou o volume da televisão achando que o Boulos tá batendo na sua casa pra pegar, pra botar uma pessoa morar no seu quarto de visita. Não é você, tá bom? Se acalma aí, respira. Calma lá. Eu acho que as pessoas que têm muito dinheiro, que não é você, tá bom? Poderiam começar a olhar para isso aqui e lembrar da meritocracia e pensar, eu não tenho mérito nenhum de ter sido um espermatozoide vencedor. Né, o Jimmy? Será que as pessoas tiveram mérito de ser o espermatozoide vencedor, Jimmy? O Jimmy não fala, mas ele tá olhando, ele tá pensando. Será que você tem mérito nisso? Parabéns para mim que nasci no lugar certo, né? Hein? Então, se não tem mérito, pode começar a repartir isso aqui, né? Tá bom? E eu não tô falando da herança de você não aí, que seu pai e sua mãe trabalharam a vida toda, conseguiram uma casa, um negocinho, daí morreu lá e tá deixando um pouquinho pros filhos. Não é essa, tá? Tá bom? O grande esquema do sistema é fazer com que você ache que é igual a essas pessoas. Não é, tá bom? Seu pai, sua mãe lá trabalharam, conseguiram, pá, no final morreu, deixou lá, né, um dinheirinho, conseguiu distribuir para os filhos ali. Parabéns, ótimo, não é disso que a gente está falando. Tá bom? Não confunda, não confunda. Não confunda. O relatório Ambições de Bilionários do banco suíço UBS, portanto um banco que conhece bastante bilionários, né? Constatou que os novos bilionários acumularam mais riqueza por meio de herança do que investimento e empreendedorismo. É a primeira vez que isso acontece desde que o levantamento começou a ser feito em 2015. Nesse estudo global, das 137 pessoas que alcançaram o status de bilionários no período de estudo e dos 12 meses encerrando em abril desse ano, portanto, 53% delas herdaram 150 bilhões de dólares. 736 bilhões de reais. Então é assim, ó, é caminhando para trilhão, tá? Caminhando para trilhão. 53 pessoas herdaram um dinheiro que está caminhando para 1 trilhão de reais. Eu não entendo quem consegue defender esse sistema, né? Mas tem gente que consegue defender, né? Deixa eu puxar minha canetinha aqui que eu não abri ela ontem. Deu. Isso representa um ganho 7% a mais do que no ano passado, onde teve 84 novos bilionários, né? Segundo o Banco Suíço, essa tendência vai continuar. Espera-se que mais de 1.000 bilionários de mais idade passem de 5,2 trilhões de dólares para os seus herdeiros nos próximos 20 a 30 anos. Ou seja, isso aqui é dólar, né? Ou seja, 1.000 pessoas no mundo vão passar de herança, mais de 5 trilhões de dólares. Tá? Tem gente que acha que isso é do jogo, faz parte, tudo bem, a gente não tem que mexer nisso. Afinal de contas, eu posso ser um desses também. Não é isso que vocês pensam? Vocês estão muito enganados, viu? Deixa eu avisar aqui, ó, não vai acontecer, tá bom? Não vai acontecer. Não vai ser você. Isso aqui é dinheiro que fica andando sempre nas mesmas contas ali, gente. Esse dinheiro não sai de um circuito muito, muito restrito. Tá bom? Não vai chegar na sua mão não, tá bom?
O levantamento concluiu que aqueles que herdaram a sua riqueza são menos propensos a doá-la. 68% dos multimilionários da primeira geração afirmaram que a filantropia era a parte mais importante do seu legado, em comparação com apenas 32% da geração herdeira. Ou seja, eventualmente o cara que conseguiu fazer o primeiro bilhão, né? E sabe-se lá como isso aconteceu, mas tá lá. Pelo menos da boca para fora, nessa pesquisa do banco, essa pessoa já mais velha, aquela coisa toda, eventualmente fez um exame de consciência, biriri bororó, falou, não, é realmente assim, né? 70% falaram, não, realmente a parte mais importante do meu legado é a filantropia, tá? Seja lá se a pessoa tem 7 bilhões de dólares e doou na vida toda 30 milhões, que é nada, peanuts, né? É que nem você dá R$1 para alguém que está pedindo na rua. Essa é a verdade. Então, assim, digamos que isso aí não é uma grande coisa, não é um grande feito. Não vai salvar ninguém do inferno, né? Para começo de história, tudo bem. Mas a pessoa, pelo menos da boca para fora, falava, 70%. Os herdeiros, já apenas 32% falam que é importante doar dinheiro. Ou seja, esse dinheiro herdado, ele tem uma chance ainda menor de sair do circuito dessas pessoas. Não é espetacular? Ai, ai, ai. A próxima geração tem novas visões sobre negócios, investimentos e filantropia, redirecionando grandes reservas de riqueza privada para novas oportunidades de negócios decorrentes dos tempos em que vivemos, avalia Benjamin Cavalli, lá do banco, né? Quer dizer, na verdade essa frase aqui não diz nada, né? Lero-lero de banqueiro, né? A próxima geração tem novas visões sobre negócios, investimentos e filantropia, redirecionando grandes reservas de riqueza privada para novas oportunidades de negócios decorrentes dos tempos em que vivemos. Na verdade, é pessoa que não vai doar o dinheiro dela, né? E está herdando uma fortuna absurda, né? Muito bem, para quem quiser ler a matéria na íntegra, lá no iclnoticias.com.br, tá bom? E aqui um exemplo local que eu quis trazer, muito rapidamente, só para a gente ter uma ideia, né, de mais ou menos como o dinheiro anda. A gente pensa assim, nossa, esses bilionários que moram lá na Suíça, né? Aí essas pessoas que eu nunca vou cruzar na rua. Pois bem, aqui coluna do Laulo Jardim, lá no jornal O Globo, né? Filhas de banqueiro vendem terreno de 370 milhões de reais, o maior negócio imobiliário do Rio no século. As 5 filhas do banqueiro Aloysio Faria, morto em 2020, venderam um terreno de 30 mil metros quadrados na praia da Barra da Tijuca, o maior pedaço de terra ainda não construído na região. O negócio feito pelas herdeiras do fundador dos bancos Real e Alfa é o maior das últimas décadas no mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Bom, ou é o maior das últimas décadas ou é o maior do século, né? Quais décadas, né? Eu odeio isso de jornalista, né? Você bota últimas décadas, pode ser nas últimas 2 ou nas últimas 8, né? Indefinido. A construtora Tegra e São José, 2 construtoras na verdade, pagaram 370 milhões pela área comprada em 1989 por Faria, que originalmente era para erguer ali um hotel da rede Transamérica. Tá aí, né? Qual foi a meritocracia das pessoas que herdaram esse terreno aqui? Né? Ser o espermatozoide vencedor. É um grande mérito da vida da pessoa, né? Parabéns, então. Parabéns. Você é o Verstappen dos espermatozoides. Você conseguiu. Ai, ai. Vamos lá para o site da Bloomberg Linha, um site de economia, né, que roda no Brasil também em português. Banco Safra questiona plano das Americanas na justiça e cita supostas irregularidades. Com 2,5 bilhões de créditos a receber das Americanas, o Banco Safra questiona na justiça alguns pontos do plano de recuperação judicial apresentado pela varejista e abriu litígio no caso, colocando em risco a expectativa da empresa de ver o plano homologado no início do próximo ano. A ação do Safra para alterar o plano e o acordo fechado pela Americanas com o Bradesco, Itaú, Santander e BTG Pactual foi protocolado na Justiça do Rio de Janeiro no começo da tarde dessa segunda-feira. A Bloomberg Linha teve acesso ao documento. Na petição, o Safra pede a exclusão de 20 cláusulas do plano de recuperação judicial da empresa, reapresentando o apoio dos 4 bancos credores às condições propostas pelas Americanas para pagar a sua dívida total, que é de 42,5 bilhões. Isso é a dívida das Americanas total, tá? Global. Os bancos são os maiores credores. O que vai acontecer? Você que produzia clipe de papel para vender nas Americanas,
a sua empresa faliu porque as americanas parou de pagar. O que vai acontecer? Os bancos vão receber primeiro do que você. Você pode apostar, tá bom? Meritocracia, não é isso que as pessoas defendem? Então, os bancos tiveram o mérito de conseguir receber antes. Livre mercado, né? Não vamos interferir nisso, deixa rolar, deixa assim como tá. Tem aqui os detalhes, né? Todos na reportagem da Bloomberg Linha. Eu tô vendo se tem aqui um resumo das possíveis fraudes, né? Mas aqui tem um detalhamento grande mostrando que há várias controvérsias em relação ao balanço das americanas, a maneira como está sendo reestruturada, o modo como pretende pagar a dívida, né? Então, o Safra é um dos bancos que tem dinheiro a receber das americanas que vai possivelmente judicializar esse caso, né? Bom, vamos lá para uma notícia boa, enquanto você não é herdeiro de alguns trilhões que ficam guardados em Liechtenstein. Mais de 470 mil brasileiros podem receber dinheiro dos planos Sarney e Collor ainda em 2023. Não é a fortuna que você esperava, né? Mas deve ter uns R$200 para você lá, tá? De todo modo é seu, não vai deixar esse dinheiro lá. Então aqui, ó, para quem quiser saber, a notícia completa está no site do iclnoticias.com.br. Então vai para lá para saber como você pode resgatar esse dinheiro. A gente está falando aqui que em alguns casos os valores a receber podem superar até R$100 mil, tá? Isso tem a ver com os planos Bresser, Verão, Plano Collor 1 e Plano Collor 2. Quem é mais novinho não sabe do que a gente está falando, mas quem já é um pouquinho mais de idade como eu aqui, lembra perfeitamente desses planos econômicos, né? O Brasil tinha uns 2 por ano, mais ou menos. Fácil, né? Moeda que tocava de nome, moeda carimbada, sabia? O que você que é mais novo não sabe, né? Tinha moeda lá que era a nossa moeda X lá. Daí tinha que cortar 0, porque a inflação era absurda. Daí, em vez de mudar o papel moeda, que custa caro imprimir papel moeda, daí o Banco Central ele carimbava em cima do papel moeda. Então, 10 mil cruzeiros ou cruzados novos ou cruzeiros reais, eu nem me lembro as moedas da época, virava 1.000, virava 100. Aí tinha um carimbinho em cima assim. Ai, eu amo esse país, gente. Espetacular, né? Então, ó, as quantias variam de 3 mil a 100 mil reais em alguns casos, né? Do total, 70% tem direito a até 30 mil reais para reaver esses dinheiros que foram confiscados. Então vai lá para o iclnoticias.com.br que a notícia está lá para você entender como é que você faz para acessar as suas informações, para ver se você tem dinheiro parado lá, quanto dinheiro e como faz para receber. De repente aparece um Papai Noel surpresa na sua casa que você não sabia, né? iclnoticias.com.br. Gente, ó, pra quem acompanha o humor brasileiro e tal, né, tem muita porcaria, mas tem muita coisa legal também, né? Morreu o Gil Brother, né, o famoso humorista lá do Hermes e Renato. Ex-humorista da MTV do Hermes e Renato, morreu aos 66 anos, né? Dono de bordões icônicos e humor sem papa na língua, o Jaime Gil da Costa, popularmente conhecido como Gil Brother Away, morreu ontem aos 66 anos no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por William Passos, sobrinho do humorista, ao portal Splash lá do UOL. O ativista enfrentava cânceres de próstata e bexiga após ter sofrido um AVC há 6 meses. A família de Away aguarda a liberação do corpo e fará um velório amanhã na cidade de Magé, no Rio de Janeiro. Que pena, né? Esse cara era muito engraçado, né? Parecia um cara muito gente boa também. Risco de afundamento em Maceió faz Braskem cancelar participação na COP28. A Braskem anunciou ontem o cancelamento da participação na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas em Dubai. Em nota, a petroquímica explica que o cancelamento se deve à crise que enfrenta em Maceió, onde pelo menos uma mina para extração de sal gema da empresa ameaça desabar. Nos últimos dias, diante do agravamento da crise em Maceió, achou melhor cancelar a sua participação em alguns painéis para evitar que o assunto sobrepujasse quaisquer outras discussões técnicas, dificultando eventuais contribuições para que a empresa pudesse oferecer. Bom, a Braskem está lá na COP com stand e tal, né? E estava com algumas mesas programadas, onde executivos da empresa e representantes da empresa iam participar da conferência para falar sobre o quê? Sobre o quê? É transição energética, é o sol nascendo para todos, a beleza da ecologia, né, no meio do furdunço, né? Isso aqui nada mais é do que a Braskem evitando que os seus funcionários e representantes sejam pressionados na conferência. É óbvio,
né, gente? Isso aqui não tem nada a ver com, não, nós vamos cancelar aqui porque vamos concentrar esforços em Maceió. Vocês não vêm passar alero pra gente 7h31 da manhã de uma terça-feira que nós temos mais o que fazer na vida, né? Que a gente vai usar a indignação como motor para mudar as coisas, como o Eduardo Marinho vai nos ensinar na oficina do dia 17, aliás, né? Os caras, obviamente, ficaram pensando, putz, lá vai aparecer gente da ecologia, do não sei o quê, né? Vai fazer pergunta incômoda, vai fazer protesto, vai mostrar plaquinha, vai fazer não sei o quê. E aí a gente vai evitar esse constrangimento público para não aparecer aqui numa conferência do clima global, que está a imprensa do mundo toda, né? E aí a imprensa que ainda não se deu conta do que está acontecendo em Maceió vai se perguntar, nossa, mas por que esses caras estão fazendo esse protesto? Que empresa é essa? Ah, Braskem. Let's Google it, Braskem. What's happening? Oh my God. Eles estão afundando 20% de uma capital urbana no Brasil. Pois é. É para isso que a Braskem está tirando as pessoas das conferências, né, Braskem? Muito bem, Braskem atrasou o fechamento de mina 18, que ameaça afundar bairros em Maceió, segundo a agência. Isso aqui, notícia publicada lá no Brasil 247. O evento de afundamento de uma das minas da Braskem em Maceió, que desacelerou recentemente, ocorreu devido a irregularidades e atrasos por parte da empresa no processo de fechamento dos seus poços de exploração de salgema. Relatório da Agência Nacional de Mineração, que monitora o planejamento da mineradora desde 2020 para fechar as 37 cavidades às margens da lagoa de Mundaú, indicam que a Braskem demorou quase 2 anos para decidir sobre o fechamento da mina 18 com o uso de areia, método semelhante aplicado em 8 poços, informa hoje o jornal O Globo. A empresa alega ter seguido as recomendações das autoridades. Entretanto, o preenchimento da mina 18 não teve início conforme programado para o dia 25, 4 dias antes do alerta de risco de colapso emitido pela Defesa Civil de Maceió. Mesmo nos outros postos onde o trabalho foi iniciado, o Ministério Público Federal identificou irregularidades no material utilizado, chegando a suspender a extração de areia pela mineradora. Segundo a Defesa Civil, a mina 18 apresenta um afundamento de 1,80 m desde a semana passada. Ontem estava em 1,70 m, né? Não, perdão, domingo estava em 1,70 m. Então de domingo para agora já baixou mais 10 centímetros. Na medição das últimas 24 horas, realizada ontem à noite, o movimento foi de 6,3 centímetros, menor do que os 7,3 centímetros detectados na noite anterior e os 11,8 centímetros registrados no sábado. Apesar disso, o órgão manteve o alerta de risco iminente de colapso, com recomendações para que a população evite a região. Na manhã de ontem, o ritmo de afundamento chegou a 0,25 centímetros por hora, um dos menores registrados desde o começo dos alertas, né? Emissões globais por combustíveis fósseis serão recorde em 2023, aponta relatório. O aumento em relação a 2022 deve ficar na casa de 1,1%. O mundo precisaria cortar emissões em até 43% até 2030 para se manter abaixo de 1,5 graus de aquecimento, né? Isso aqui é a agenda, a tal da Agenda 2030. E aí depois temos a Agenda 2050, né, para 2050, que seria o ideal de chegar em carbono zero no mundo, né? Vocês já viram que esse negócio não está com a menor cara de que vai acontecer. Gastos públicos no Brasil em combustíveis fósseis sobem durante o governo Bolsonaro. O Brasil perdeu ou deixou de arrecadar quase 300 bilhões de reais nos 4 anos do governo Jair Bolsonaro devido a incentivos públicos para consumo de combustíveis fósseis, que vêm de fontes não renováveis e são mais poluentes como petróleo, gás natural e carvão. O levantamento divulgado ontem, em meio à realização da COP28 em Dubai, chama atenção para a necessidade da virada nas políticas ambientais do país. Os dados foram apresentados pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, chamado INESC, que realizou a 6ª edição do estudo sobre esse tipo de subsídio. Os dados mais recentes, referentes a 2022, mostram que o país abriu mão de 80,9 bilhões em um ano só em incentivos a esse tipo de combustíveis, enquanto as fontes energéticas renováveis tiveram apenas 15,6 bilhões em incentivos, ou seja, 5 vezes menos, né? Então o Brasil, na prática, não está fazendo transição energética nenhuma, zero.
A Petrobras, que deveria ser a empresa que lidera isso no Brasil, agora parece que anunciou um plano para fazer transição energética e tal. Ao mesmo tempo, vai lá o Brasil, o governo brasileiro, o Lula, e aceita entrar na OPEP+, a OPEP+, né? A OPEP é o grande cartel dos grandes produtores de petróleo do mundo, a OPEP. A OPEP+, é esse cartel e os seus agregados, né? Várias avaliações aí para entender se o Brasil deveria ter entrado, não deveria ter entrado. O objetivo da OPEP no mundo, gente, é um só. Controlar os preços do petróleo para ficar melhor lá para o pessoal que produz petróleo. Não tem outro objetivo a OPEP. Não tem outro objetivo. Tanto é que a OPEP já desde o ano passado vem aumentando gradativamente os preços do petróleo ou segurando produção. Os caras vão lá e fecha a torneira, na prática, né? Vai lá o Emirados Árabes, Arábia Saudita, os caras vão lá e não, tem muito petróleo no mercado aí, vamos, bora, fecha aí, fecha aí. Fecha, o preço aumenta. É bom para quem? Para eles. Aí o Brasil vai entrar nessa turma agora. Para quê? Qual que é exatamente o objetivo do Brasil com isso? Eu não entendi até agora e muita gente não entendeu, aliás. O Lula falou que o Brasil vai entrar, mas não vai apitar nada. Bom, que não vai apitar nada a gente imagina, né? Por acaso os caras que detêm o monopólio do preço do petróleo no mundo ia botar o Brasil olhar para apitar alguma coisa? Não, né? Ora. É claro que não. Você, se fosse dono desse clube ia botar um outro país lá para ajudar a mandar? Para quê? Para dividir poder? Para quê? Não faz nenhum sentido, né? Então o Brasil vai fazer o quê ali? Diz o Lula que vai entrar na OPEP para ajudar a convencer os membros a fazer transição energética. Ah, Lula, por favor, né? Vamos parando também, né? Que às vezes a gente ouve umas coisas que assim, ó, não vai convencer ninguém. Não vai, né? E aí a gente vai ter que fazer o quê? Respeitar as decisões da OPEP também? Isso não ficou nada claro, isso é esquisitíssimo, essa entrada do Brasil na OPEP+. O Brasil vai ter que seguir os preços da OPEP no futuro? Sim, não? Não se entende exatamente, né? Parece que foi uma coisa decidida até de última hora esse negócio. Lembrando que os árabes tentaram convencer o Bolsonaro a entrar na OPEP+, e há suspeitas de que, inclusive, as joias que o Bolsonaro recebeu tenham a ver com essa negociata, que depois foi bloqueada por um grupo de diplomatas de carreira e funcionários dos ministérios que fizeram um relatório técnico, né? Todo o relatório técnico é ideológico, lógico, mas fizeram lá um relatório, não era o Bolsonaro fazendo o relatório. Fizeram um relatório, entregaram nas mãos do Bento Albuquerque, ministro das Minas e Energia na época, fizeram uma reunião com os árabes e falaram, não, muito obrigado. Porque para o Brasil isso aqui não faz sentido. Então por que não fazia sentido no governo Bolsonaro e está fazendo sentido agora? Não entendi. Não entendi. Esquisito, né? No mínimo. O Brasil deveria estar pensando em transição energética, não se associar a cartel de produtor de petróleo. É o que eu acho. Jovem Pan é condenado a pagar R$25 mil para ministro do STF que foi chamado de bandido. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão e condenou a Rádio Jovem Pan e o ex-comentarista do canal, Cristina Gremlin. Cristina Gremlin. Ah, Grêmio, do Grêmio? Não, péssima, né? A indenizar o advogado e hoje ministro do Supremo, Cristiano Zanin, R$25 mil por danos morais. O caso não cabe mais recurso. O F5 teve acesso aos documentos. Zanin alega que foi chamado de bandido por Cristina durante uma das atrações da Jovem Pan. Cristina era considerada uma das vozes mais radicais da Jovem Pan e foi dispensada ainda no ano passado, em novembro. Pô, a pessoa ser considerada uma das vozes mais radicais da Jovem Pan, porque eu consigo imaginar, né? Eu não sei quem é essa pessoa, mas já não quero nem saber também, né? Muito obrigado. O ex-advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia ganho o caso em 2 instâncias e a Jovem Pan tentava um recurso de embargo de declaração para reduzir ou não cumprir a pena. Ele também conseguiu uma liminar para tirar do ar o vídeo com a declaração. O caso contra Zanin aconteceu em 7 de outubro do ano passado, em transmissão feita pelo YouTube e na TV. Cristina chamou o ministro de bandido. Ganhou milhões do PT para ficar visitando Lula aqui em Curitiba na cadeia, fazendo companhia, bolando estratégias de defesa. Bom, é isso que faz um advogado, né? Entendi. A pessoa, além de ser a mais radical da Jovem Pan, parece que ela não alcança muito, né? Lá na frente. Sofrido, né, coitadinho? Apanhou tanto, disse a comentarista.
A defesa da comentarista da Jovem Pan alegou que as declarações se amparam na liberdade de expressão e que discutiu de forma crítica as especulações acerca da composição do STF. Para Zanin, no entanto, a comentarista foi além do direito de expressão e apenas foi ofensiva. A emissora então recorreu, né, e acabou conseguindo reduzir o valor. Era 50 mil inicialmente e foi para 25. Ao rotular um respeitado advogado de bandido, a requerida evidentemente extrapolou o regular exercício do direito de expressão e de informação, disse o tribunal. Mas não está aqui a frase onde ela chamou ele de bandido, né? Ganhou milhões do PT para ficar visitando Lula em Curitiba na cadeia, fazendo companhia, bolando estratégia de defesa. Bom, isso é o trabalho do advogado, né? Parabéns para o Zanin se conseguiu ganhar milhões de reais para fazer isso, né? Problema dele, não nosso. Aliás, não é um problema ganhar milhões de reais para defender um cliente, né? Parabéns, viu, Zanin? Parabéns. Faça bom uso, né? Sofrido, né? Mas não diz aqui qual que é a frase que ela chamou ele de bandido, né? Mas o tribunal falou literalmente a palavra bandido, então deve estar em algum lugar que a matéria do UOL não colocou. Alexandre Pires é alvo de operação da Polícia Federal contra garimpo ilegal. Olha só isso aqui. O cantor Alexandre Pires foi um dos alvos da Operação Disco de Ouro deflagrada. Não. Ai, ai. Eu não consigo ler todas as notícias antes de entrar no ar, né, gente? Eu leio os títulos, eu já sei mais ou menos do que se trata, porque eu vi isso aqui ontem, né? Agora, a Polícia Federal chamar uma operação... Não, é genial, cara, sério. Tem, aliás, uma reportagem de uns anos atrás, se eu não me engano, é na revista Piauí, na época, né, com a pessoa que era responsável por dar o nome às operações da PF. Tinha uma pessoa lá que era a pessoa que tinha dado vários nomes dessas operações da PF. Agora, essa aqui, ó, Operação contra o garimpo de ouro ilegal que envolve um cantor que ganhou vários discos de ouro. Como é o nome da operação? Operação Disco de Ouro. Que sensacional. Ai, ai. A ação teve como objetivo desarticular um esquema de financiamento e logística de garimpo na terra indígena Yanomami. Segundo o site, o mandado de busca e apreensão contra Alexandre Pires, cantor, né, de samba, de pagode, ficou muito famoso nos anos 90, né, no grupo Só Pra Contrariar. Foi cumprida pela PF dentro de um cruzeiro em Santos, no litoral de São Paulo. De acordo com as investigações, o cantor teria recebido ao menos R$1 milhão dessa mineradora investigada. A PF afirmou ainda que o esquema contaria também com a participação de Matheus Possebon, que é empresário de Alexandre Pires. Segundo as investigações, ele seria um dos responsáveis pelo núcleo financeiro dos crimes. A PF informou que foram cumpridos mandados de prisão e 6 buscas e apreensão em Boa Vista, Mucajaí, além de São Paulo e Santos, Santarém, Uberlândia e Itapema, Santa Catarina. Também foi determinado o sequestro de mais de 130 milhões dos suspeitos, né? Muito bem, a notícia está lá no site iclnoticias.com.br, Operação Disco de Ouro contra garimpo ilegal envolvendo Alexandre Pires, né? Sensacional. Parabéns, viu? O ministro Fux abriu inquérito no STF para investigar a suposta rachadinha de André Janones. O ministro Luiz Fux, do STF, decidiu ontem abrir inquérito para investigar a suposta prática de rachadinha pelo deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais. O pedido de investigação foi feito na última sexta-feira pela Procuradoria-Geral da República. Fux também autorizou que os investigadores tomem os depoimentos do próprio Janones e de assessores e ex-assessores do gabinete do parlamentar na Câmara dos Deputados. Na decisão, a Polícia Federal tem prazo inicial de 60 dias para realizar as diligências. No entendimento do ministro Fux, verifica-se que os pedidos de diligências formulados pelo Ministério Público Federal se encontram fundamentados nos indícios de suposta prática criminosa revelados até o momento. O ministro informou que, nesse contexto, a suspeita de prática criminosa envolvendo o detentor de prerrogativa de foro, que é o caso do deputado, demanda esclarecimentos quanto à eventual tipicidade, materialidade e autoria dos fatos. No pedido de investigação feito pelo STF, a PGR cita possíveis crimes de associação criminosa, peculato e concussão. A acusação contra André Janones pela PGR ocorreu após a divulgação de um áudio no qual ele disse que usaria o dinheiro para pagar prejuízos da campanha eleitoral de 2016, quando disputou o cargo a prefeitura de Ituiutaba, em Minas Gerais. Na semana passada, André Janones participou do ICL Notícias segunda edição. No programa, o deputado respondeu sobre a acusação de que teria cobrado parte do salário de assessores para pagamento de despesas de campanha. Eu sugiro que vocês assistam. Aliás, nessa notícia aqui, que está no site do ICL hoje, está na capa, lá no rodapé você pode clicar aqui, ó. Clicou aqui embaixo, ó.
Clicadinho, ó, acusado de rachadinha, Janones diz que não recebeu dinheiro de assessores. Isso aqui é a entrevista exclusiva que nós fizemos, eu, a Gabi e o Chico Pinheiro, no ICL Notícias, segunda edição, com o Janones. Fizemos todas as perguntas. Eu acho que não ficou nada de fora. Depois eu revi a entrevista até, perguntei para as pessoas também, né? Faltou perguntar alguma coisa, tá? A gente perguntou tudo. Se ele pediu, quando ele pediu, se pediu de novo, se recebeu dinheiro, se abriria as contas dele, se abriria sigilo fiscal, bancário, telefônico, tudo, se ele tem conta no exterior, se ele tem empresa offshore. A gente perguntou tudo pro Janones. Tudo, né? E tá na entrevista. Então, se você quiser assistir, vai lá pro site do ICL, na capa. Primeiro você vai ver a notícia lá para saber se você tem dinheiro para receber do plano Collor, do plano Verão, do plano Bresser, né? Depois você vai para a notícia do Janones, vai lá no pé, clica no link que você vai ter acesso ao vídeo da entrevista que a gente fez na semana passada, né? Foi na semana passada? Acho que foi na semana retrasada, eu acho, né? Ah, não, semana passada. Muito bem. Caso Marielle Franco, novo secretário de Segurança do Rio de Janeiro, diz que mandante pode não ser identificado. Sobre o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco, em março de 2018, o novo secretário de Segurança do Rio, delegado aposentado da Polícia Federal, Victor dos Santos, afirmou ser possível que o mandante do crime pode não ser identificado. Em entrevista ao RJ1 da TV Globo na segunda-feira, o delegado disse que as polícias terão apoio para seguir com a investigação. É uma investigação que já demora muito tempo, não tenho conhecimento específico do que já foi produzido, mas o que eu quero dizer é o seguinte: por parte da Secretaria de Segurança Pública, o recado para a PM e para a Polícia Civil é de que há total transparência e apoio para que desenvolvam sua investigação. O que todos queremos é a verdade. Nem todos, viu, secretário? Entretanto, sobre apontar o mandante do crime, Victor dos Santos afirmou que pode não ser possível encontrar o autor. E a verdade tem que chegar mesmo que seja no final para dizer que não foi possível encontrar o autor. Pode acontecer, porque a gente não tem controle sobre o que acontece na investigação, completou o novo secretário. Bom, eu já cansei de falar do caso Marielle, né? Já cansei no sentido de que já disse tudo que eu tinha para falar, são 6 anos já, 6 anos. Eu não acho que vai ter mandante apontado nessa história, não. Eu tenho falado isso já falo isso há anos. Não acho. Essa investigação é uma investigação completamente poluída. É uma investigação que foi destruída de propósito, com a participação de agentes públicos, delegado da Polícia Civil, investigadores, policiais, porque todo mundo ali tem algum crime para acobertar nesse caso. Já falei algumas vezes aqui, o problema do caso Marielle não é só o caso Marielle. O problema do caso Marielle é que se você investiga o caso Marielle direito, caem vários outros esquemas. Porque você começa a perceber, como já se percebeu ao longo da investigação, com o mínimo que foi revelado, você começa a perceber que o cara que dirigia o carro visitava o condomínio do Bolsonaro. E não estou dizendo que o Bolsonaro tem envolvimento com o caso da Marielle Franco. Aliás, eu acho que não tem, tá? Já falei isso várias vezes. Falei várias vezes. Envolvimento direto, eu acho que não tem. Agora, vejam como as coisas andam. Por que não se quer investigar o caso Marielle de fato? Porque começam a cair outros esquemas. Por quê? Porque os personagens que rodam esse submundo do Rio de Janeiro, que é um submundo intrincado entre bicho, milícia, polícia militar, polícia civil, exército, gente do exército, da marinha, da aeronáutica, todas as forças armadas no geral, tem ali, entendeu? Tráfico, Comando Vermelho, as facções todas ali, gente bacana, engravatada, do Leblon, de Ipanema, né? Da Gávea, da Barra, que tem seus aparentes negócios legais. Você começa, se você investiga um caso como o da Marielle,
você vai topar com alguns personagens que os poucos que a gente viu, os pouquíssimos que a gente viu, tava lá sendo homenageado pelos Bolsonaro na Câmara, tava lá a filha e a mulher do capitão Adriano, que era o chefe do escritório do crime, trabalhando no gabinete dos Bolsonaro. Tava lá o fulano que participou do crime, vizinho do Bolsonaro no condomínio. Eu tô falando só as coisas que rodeiam o Bolsonaro ali. Mas aí você vai indo, né? Opa, descobriu o nome aqui. Ah, esse aqui é o delegado que vendia investigação. É o delegado que fazia contato com alvos de investigação e falava, olha, me dá um dinheiro aqui que essa aqui eu deixo parada. Aconteceu no caso Marielle. Testemunha falsa, levada para o caso Marielle por agentes da Polícia Federal. Então você vai começando a... É o policial aqui que trabalha para a família do bicheiro, é o batalhão de policial lá que está sempre disposto a fazer escolta para a família do miliciano. E aí vai indo. E aí o castelo de cartas vai caindo. Então o negócio do caso Marielle foi um negócio para segurar o castelo de cartas. Foi uma coisa controlada. Quando começava a chegar, de novo, não tinha necessariamente a ver com a descoberta, com o fechamento do caso Marielle em si, que tem importância, é lógico, mas vocês entenderam o que eu estou falando aqui? Que a coisa vai muito além do assassinato da Marielle e do Anderson, que há outras ramificações, que há outros negócios envolvidos de vários agentes públicos e privados. Então a coisa ali, ela foi destruída de propósito. E agora a gente tem um novo secretário de segurança que chega falando, olha, mas pode ser que a gente nem vai saber quem é, viu? A gente vai chegar aqui à conclusão e a conclusão é que não tem conclusão nenhuma. Muito bem, vamos rapidamente aqui, ó. A PGR aguarda a prova da Meta, que é o Facebook, para denunciar Bolsonaro pelo terrorismo do 8 de janeiro. A Procuradoria-Geral da República está aguardando a disponibilização formal de uma prova do Facebook, a Meta, né? Para prosseguir com a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por incitação ao crime em relação aos ataques ocorridos no 8 de janeiro. O órgão considera que já existem indícios suficientes para essa acusação, mas pretende utilizar um vídeo que, segundo a Meta, não está mais disponível. Trata-se de um vídeo produzido por terceiros e publicado por Bolsonaro em seu perfil 2 dias após os eventos, né? Portanto, no dia 10 de janeiro, no qual o autor questionava a integridade das urnas eletrônicas. O ex-presidente apagou o conteúdo pouco tempo depois. Então, a PGR está esperando mais essa prova para colocar no processo contra o Bolsonaro. O que temos mais aqui? Vamos numa ultiminha aqui. O que temos mais aqui? Aqui uma notícia de última hora, publicada hoje de manhã, 6h21 da manhã, lá no G1. Polícia Federal faz a operação contra suspeitos de entregar 43 mil armas para facções brasileiras. Olha o tamanho disso aqui, gente. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, portanto hoje de manhã, isso aqui é notícia fresquinha, tá? De última hora, uma operação contra um grupo suspeito de entregar 43 mil armas para os chefes das maiores facções do país, movimentando 1,2 bilhão de reais. São cumpridos 25 mandados de prisão preventiva, 6 de prisão temporária e 51 mandados de busca e apreensão em 3 países, Brasil, Estados Unidos e Paraguai, onde está o principal alvo da operação, que ainda não foi encontrado, é esse cara aqui, ó. Não tem o nome dele na legenda da foto aqui, né? A Justiça da Bahia, que conduz a operação, determinou que alvos de prisão que estiverem no exterior sejam incluídos na lista vermelha da Interpol. A investigação começou em 2020, quando pistolas e munições foram apreendidas no interior da Bahia. As armas estavam com o número de série raspado, mas por meio da perícia, a PF conseguiu obter as informações e avançar na investigação. 3 anos mais tarde, a cooperação internacional que resultou na operação desta terça indica que um homem argentino, dono de uma empresa chamada IAS, com sede no Paraguai, comprava pistolas, fuzis, rifles, metralhadores e munições de fabricantes de países como Croácia, Turquia, República Tcheca e Eslovênia. Após a compra, as armas eram vendidas para as facções brasileiras, em especial em São Paulo e no Rio de Janeiro. O esquema também envolvia doleiros em uma empresa de fachada no Paraguai e nos Estados Unidos. Mais informações a seguir, né? Por enquanto a gente não tem detalhes, mas aí, ó, 43 mil armas para as facções brasileiras nesse grande esquema de importação ilegal de armamento.
Gente, é isso. O ICL Notícias, primeira edição, está começando daqui a pouquinho. O Desperta está acabando agora. Nós voltamos amanhã, às 7 horas da manhã, hora de Brasília, ao vivo, na nossa grande rede Desperta. E para encerrar o programa, lembrando que 17 de dezembro, às 8 horas da noite, um domingo, uma super aula com o filósofo das ruas, Eduardo Marinho. Inscrições no link icl.com.br/desperta, icl.com.br/desperta, é de graça. Chega lá e faça a sua inscrição. A gente vai encerrar com um vídeo do Eduardo Marinho. Até amanhã. Valeu. Você quer sinceridade, velho? Bota uma roupa velhinha. Ninguém vai fingir pra você. E aquela pessoa interesseira que ia sorrir pra você e tratar você muito bem, vai te olhar com desprezo. Pelo menos esse desprezo é sincero. Não é? É melhor que tapinha nas costas. 1000 vezes. Sou mais um pé na bunda com sinceridade do que um sorriso falso. Porque a mídia tá aí pra isso. Pra induzir as pessoas à futilidade, à disputa, ao consumo excessivo, ao valor pessoal pela posse. Quanto mais você tem, mais você vale. E as pessoas não se dão conta que quanto mais elas têm e ostentam ter, mais interesseiros cercam elas. Salve todo mundo. Então, meu nome é Eduardo Marinho, eu sou artista plástico, né? Artista visual, de rua, há mais de 40 anos, eternamente inconformado com essa sociedade, coloco muito isso no meu trabalho. Eu fiz uma conversa aqui no Instituto Conhecimento Liberta, foi um papo que eles chamam de aula, né? Eu não sou professor, mas eles chamam de aula. E queria convidar todo mundo para dar uma olhada, para ouvir um pouco, contestar se quiser, fazer alguma pergunta. Eu falo um pouco sobre a minha história de infância abastada, confortável, de classe média alta e do constrangimento que era ter privilégios para mim. Não que eu acho que é constrangedor ou está errado para outras pessoas. Para mim, o privilégio era constrangedor. E da descoberta de valores muito mais satisfatórios para mim do que os valores materiais, os valores sociais, né? A riqueza, essas coisas aí que ficam na vida. A gente está aqui de passagem, né? Então tem valores que a gente leva. E é esse que vale a pena. Valeu, rapaziada. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá. Olá, eu sou a Dani Vidotti, sou professora de Yoga e Meditação e aqui no meu curso Bem-Estar Profissional você vai aprender diversas maneiras de cuidar de você dentro do ambiente de trabalho. A gente vai falar sobre autoconhecimento, vai aprender maneiras de gerenciar melhor o estresse, a ansiedade, evitar os esgotamentos, evitar chegar num burnout. E se você já teve um burnout, esse curso também é para você, porque você vai aprender maneiras de não retornar àqueles antigos padrões. Aqui nesse curso, você vai aprender a trazer equilíbrio físico, mental e emocional. Tudo isso vai colaborar para o seu melhor desempenho dentro do ambiente de trabalho, trazendo motivação, mais energia, mais foco e até clareza mental. Faremos também diversos exercícios práticos e eu espero você. O curso já está disponível aqui na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Vamos?